Mas vamos lá. O tema que eu vou falar hoje é o peso da bagagem emocional. E eu queria que você que tivesse Bíblia ou celular, ou vai aparecer para você aí, lesse comigo Gênesis 2, 24. Está escrito assim: por isso deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Repita após mim, repita assim: deixar. Aí diga assim: deixar não é fácil. Diga unir. Unir parece fácil. Aí repita agora o mais importante: ser uma só carne. Diga assim: eu não sei o que é ser uma só carne ainda. Costumo dizer, gente, que o casamento é a ferramenta de Deus para transformar egoístas em servos. Sim ou não? Você já viu o tanto que você mudou estando casado com o seu cônjuge? Nós mulheres, quantas vezes a gente quer fechar a igreja, ficar no shopping até mais tarde. Por falar nisso, eu e a Jaque tivemos um jantar essa semana, ficamos no shopping até mais tarde, quase que o segurança do shopping expulsou nós duas. E eu falei assim para o Cirino: amor, estou jantando com uma pessoa maravilhosa, jazinho estou em casa. Quando deu 1h30 depois que eu tinha mandado a mensagem, ele falou: o que é isso? Mudou de estrada? O que aconteceu? O ladrão pegou você? Está sequestrada? Né? Mulher é assim. Aí nós temos que mudar, porque vocês acabam nos ajudando também, não é isso? Tá. Mas essas partes, todo mundo já sabe, já está cansado de ouvir nos nossos congressos, nas ministrações. E o deixar não é só a casa. Quando a gente casa, a gente deixa pai e mãe. E a gente acha que só deixar a casa é o suficiente. E é interessante que muitos pais não preparam os filhos para casar. Os filhos deixam a casa e o pai fala assim: minha filha, quando você precisar voltar, seu quartinho está tudo aqui, tudo arrumadinho. Papai não vai desarrumar, porque você sempre será minha princesa. Eu estava dando uma palestra numa empresa um dia, eu estava falando sobre energia masculina e feminina, e eu disse justamente sobre isso. Nós temos que preparar os nossos filhos para casar e dar certo. Ah, mãe, vou voltar. De jeito nenhum. Se vira. Foi você que escolheu esse pacote, então agora tem que dar certo. Não tem que dar possibilidades. Isso é forte. E eu me lembro que naquela palestra a mulher levantou e começou a chorar e disse assim: meu Deus. Gente, ela era presidente de uma multinacional. E eu lembro que ela chorou e disse assim: isso é muito forte, porque o meu pai falou para mim: eu criei filho para voar, filha também, seja alguém na vida, decola. Se o cara não te acompanhar, problema desse bunda mole, e se ele não te valorizar, seu quarto nunca vai ser desarrumado. Eu falei: quantas vezes você voltou para casa? 3 casamentos, 36 anos. Forte, não é? E ela começou a chorar. Deixar o que virou costume é difícil. Tem muita coisa que a gente faz no piloto automático, não é? Por exemplo, você está andando de carro, de repente você percebe que um carro está chegando, o que você faz? Freia. As mulheres perceberam que vai deslizar, o que você faz? Segura em álcool. Tudo bem, são coisas básicas do piloto automático. Só que tem muita coisa básica do piloto automático no relacionamento que a gente faz. Está aqui, ó, guardado no seu inconsciente. Mamãe diz para o homem: homem não chora. Precisa daquele momento que às vezes a esposa não quer que você chore igual a criança, óbvio, mas quer ver que você encheu os olhos de lágrimas, por exemplo. Quando eu fiz a declaração para o Cirino, ele encheu os olhos de lágrimas. Ele não tem noção do tanto que isso me dá assim uma paixão tão grande por ele, entendeu? Chegar de noite, lá tarde, mais tarde, eu, né, passar as coisas gratuitas, porque é tão bonitinho ver ele tão emocionado. E ele não é um homem de ficar chorando com as coisas, ele é firme, ele até fala: ó, você resolve tudo, quando você não der conta, você vem atrás de mim. Quando eu ligo: amor, deu ruim, não deu conta, ele fala: pode deixar que seu homem aqui resolve. Ótimo. Nós precisamos dessas questões de deixar para trás, muitas vezes, o que foi aprendido, que não faz sentido para a vida de casado. Quantas de nós mulheres aprendemos tantas coisas também? Para ficar servindo seu marido, não. Não é?
Quantos de nós aprendemos tantas coisas? Tem que ser escrava de homem. Que isso, gente? Que bobagem. Um dia uma mulher chegou no consultório e falou assim para mim: eu estou cansada, doutora, de ser usada por aquele homem como objeto sexual. Gente, eu acompanhava o casal. Pensa num cara bom, provedor, abençoado. A mulher tinha um daqueles sapatos, ela sempre ia no consultório com aquele sapato assim do solado vermelho, que tem vale uns 6 mil, gente. Eu já tenho inveja. Aí eu falei: mas o que te constrange? Não, porque eu sinto que ele me usa na intimidade. Era tudo aquilo que vinha de um contexto familiar que ela não deixou para trás e trouxe contexto familiar de deixar crenças que ela trouxe para o relacionamento. E eu me lembro que eu falei assim: eu tenho uma solução para você. Ela falou: qual é? Eu falei: se você se sente usada, então pague com a mesma moeda. Use ele também. Ela falou: não entendi. Eu falei: usa, minha filha, usa ele também, bota na sua cabeça. Já que você vai me usar, eu vou usar com gosto de gás e pronto, acabou. Tá tudo certo, tá tudo pago. A gente traz contextos. Contexto do passado. A gente aprendeu a engolir choro, engole emoção. A gente aprendeu o quê? Mania, meu Deus, tanta coisa, e vai. E no casamento, não é só o deixar físico. Eu queria um casal para me ajudar agora na administração. Pode vir? Gente, é tão de Deus que eu falei para o Fernando: será que se eu chamasse o Rafael e a Jaque, eles vinham? É de Deus demais. Tá vendo, Fernando e Vanessa? Senta aqui, Rafael, por favor. Senta aqui, Jaque. Deixar, unir e tornar uma só carne. Bom, a gente está solteiro, um em cada universo. Faz de conta que vocês estão olhando para o tempo, horizonte, passando alguma coisa, procurando uma moto, sei lá, procurando uma tela para você pintar, uma inspiração, procurando um empreendimento para você fazer. De repente os caminhos se cruzam, olham um para o outro. Tchanã. Ela está agitada, hein? É. Bom, né? É da personalidade dela. De que jeito que ela é? Afoita. Ops! Olha que legal. Se deixar ela, vai. Senta. Aqui, ó. Pelo olhar dele, o coração tá saindo pela boca. Lembrou daquele? Lembrou. Me conta, como que foi a primeira vez que você viu ela? Vamos lá. Foi demais. Foi demais, Jaque. Onde que ela estava? 6 horas da manhã numa festa. Vocês vieram das festas. E olha que Deus ainda pega e dá bom. O que era para dar ruim, quando a graça entra, dá bom. Uau! Gente, que babado. Não, olha aqui, gente, escuta isso aqui. Eu vou até tirar o sapato, que é perigoso até cair aqui, tanta emoção. Porque o negócio está tão emocionante. Olha o que o Rafael acabou de me confidenciar. Ela falou que ia casar comigo na... Fala, Rafael, fala. No dia que ela me conheceu. Olha, gente, escuta a declaração. Olha lá, olha a química. Na hora que ela me conheceu, ela falou: é ele que eu vou me casar. Ah, sim? 6 horas da manhã numa festa. Falei: é louca, surtou. Como é que é? Surtou. Ó, ele mesmo falou pra ela o quê? Vem cá, diferentes. 6 da manhã, que você bateu o olho, como é que foi a sensação? Gente, é o amor mais lindo dessa festa. Meu Deus, 6 horas da manhã valeu a pena, porque eu vi esse sorriso. Eu vi ele de lado. Eu falei: se ele é bonito de lado, eu vou casar com ele. E foi. Que legal. Ó, já começaram com a música de casamento. Vamos dar um passo? Um passo com a cadeira. Isso, um passo. Olha que interessante. Viu, apaixonou, vai dar namoro, vai dar casório, gamou. Aí a gente já pensa em deixar para ir. Olha. Já pensa em deixar automaticamente. Você viu. Sabia a personalidade da Jaque? Nem imaginava. Nem imaginava. Sabia os gostos da Jaque?
Nem passava pela cabeça. A história da família da Jaque? Também não. As manias? Nada. Nada, nada? Nada. Ok. Jaque, sabia os gostos do Rafa? Não, Personalidade? não, Alguma coisa da família? não, A bagagem que ele ia trazer? não, Como é que ia ser sua sogra? não, Cunhados? Agregados? também não, Nadinha. nada. Engraçado, né? Então significa que isso não é impedimento, porque eu acho que a grande maioria está se vendo nessa história. Sim ou não? Eu vi o Cirino, gente. Olha, em cima de uma moto CG Titan, um homem de 1,80 m. O cabelo dele não era espetadinho assim não, pastor Marco, era tipo a cuia. Entendeu? Ele passou do outro lado, eu bati o olho, eu acredito em amor à primeira vista. Me deu uma tremedeira tão grande, eu falei, meu Deus, de onde isso saiu? No outro dia cedo, ele entrou no banco. Eu era estagiário da Caixa Econômica Federal. Quando ele entrou no banco, que eu vi ele para abrir conta, eu era estagiário que ficava na abertura de conta e ali em algumas coisinhas de balcão. Quando eu vi, eu corri, sentei na mesa e falei, bom dia, deixa eu abrir sua conta. Peguei os documentos, falei, misericórdia, isso é nome de gente, Osmildo. Né? Por isso que quando a gente casou, eu convenci ele que era melhor ser chamado por Cirino, né, pastor Marco, não é melhor? É, melhor, né? Falei, Cirino é mais chique, né? E aí, para reforçar, eu botei Ângela Cirino. Também, gente, meu sobrenome é Bezerra, não dá. Sofri bullying na escola inteira. Eu não quero sofrer bullying o resto da vida. Então é melhor o Cirino, não é, gente? Beleza. Vi o Cirino atravessando lá, né? Aí chegou no banco, sentei. O que eu fiz? Sanguínea, gente, misturado com colérica. Conversa vai, conversa vem. Ele tinha uma baixa autoestima, que você não tem noção. Eu sempre gostei de cuidar de gente. O que mais me atraiu nele foi o jeitinho dele. Eu queria mostrar o quanto ele era especial, o quanto ele era importante. Abri conta, peguei o endereço da porta da casa dele. Eu furava a porta da casa dele todo santo o dia e esse bendito não me via. Um dia eu peguei agarrando a menina dentro do carro e falei, Deus, eu sou crente, isso é treva pura, nem pensa. Resumindo, foi para a igreja, né? Meu líder não deixou namorar com ele, porque disse que ele estava na igreja, era por mim, não era por causa de Jesus. Passou 1 ano e meio, namoramos, levamos, casamos, mas eu não conhecia o pacote. Nada. Não é interessante? Olha para o seu cônjuge, você que está com o cônjuge, poucos não estão, né? Estão trabalhando, e fala assim, a primeira vez que eu te vi. Aí conta, gamou ou odiou? Porque tem uns que odeiam a primeira vez, mas depois gama, não é? Não é legal? Então vamos lá, a gente conhecia? Não. Nós somos o quê? Diferentes. Deus nos criou imagem e semelhança. Macho e fêmea nós somos diferentes. Diferente na estrutura física, em gênero. Isso influencia, óbvio. Isso influencia, gente. A mulher não dá conta de carregar o mesmo tanto de peso do homem, sim ou não? E nem queira, tá? Porque se você começar a carregar peso, você vai tirar o que é função dele. Ó, lá em casa o Cirino não tá, eu posso fazer de tudo, mas na hora que ele tá, eu tenho dor nas pernas, eu fico cansado, eu não consigo carregar um saco com maçã, se o pneu fura tem que trocar, não pode, porque então você pega a função. Bom, emocionalmente nós somos diferentes, vamos lá, não vou entrar nessa parte aqui, não quero entrar para uma parte bem gostosa aqui, mas olha aqui, gente, é tão bom aqui a gente olhar a mulher é emoção pura, sim, é emoção pura, razão, mais ou menos isso, mas não é um casamento perfeito, emoção com razão. Imagina se for só a emoção dessa aqui, vou pintar carro da Porsche a vida inteira. E aí? Eu vou. Até os 90 anos. Tá? Olha aí, tá vendo? Até os 90 anos. Eu falo pro Cirino a mesma coisa, que eu quero uma casinha para cuidar de gente, que eu vou ficar velhinha, nem que seja com bengala na cadeira de roda, falando isso aí, faz isso. Nem que eu fique assim, quem que é aquela pessoa que tá ali? Você é a razão, é ou não é? É? Jaque. Calma. Ela me contou que você falou assim, cuidado, estrada é longe. Vai com cuidado. Vai com cuidado. Tem que fazer, ver a rota, o que você vai passar, onde que você vai passar, o combustível, para não faltar. Não, é tudo igual, né?
Alguém já ouviu isso aqui do cônjuge, do marido? Uma vez eu viajei e esqueci de olhar o tanque do carro. O carro não apipava. O carro parou na rodovia. Não tinha celular, gente. Não pegava sinal. Quando eu olhei, falei, gente, o que aconteceu? Perto do Biara. Que luta. Desci do carro. Não, falei, meu Deus, e agora? Aí veio uma amiga. Nós ficamos pedindo carona na rua. Passou aquele povo que ficou olhando pedágio. Parou o carro. Falou, minha senhora, o que faz a senhora viajar sem olhar um tanque de gasolina? Eu falei, não sei, moço. Quantas e quantas vezes? Já perdi 50 quilômetros para frente, já perdeu, Jaque? Perdi. Põe o GPF fala, vira à direita, vira à esquerda. A gente tá com raiva, porque ele tá competindo a conversa com a gente, mas desliga. Cala a boca, porque eu tenho que falar agora com a minha amiga. Aí erra a rota. Comunicação. Um é mais silencioso, geralmente o homem, a mulher conversa. Vamos lá, gente. O tempo vai passando. Isso aqui é legal. Mulher, você compra muita roupa, Jaque? Sapato, amiga. Bolsa. Tem um casamento, a gente vai repetir a roupa? Quais são as mulheres que pensam como nós? O marido pode até não dar, você pode até não comprar, mas é injusto a gente repetir roupa no casamento, levante a mão. Injustíssimo. Se a sua mulher não falou que ela está com medo de você tomar o cartão dela. Você tem quantos ternos, mais ou menos? Me conta aí. Dois, e Dois olha lá. ternos. Se Tem- precisar de mais, a gente aluga. E tem quantos anos que você tem esses 2 ternos? Bastante. Mais ou menos. Bem uns 6, 7 anos. 6, 7 anos e vai nas festas, em casamento com ele? De boa. Tranquilo. Troca nem a gravata e olha lá. Gravar tem mais umas 3 lá e só. Tá mudando de casa, de endereço? Não, gente. Então a gente é o quê? Diferente. Dá mais um passinho. No namoro a gente vai vendo essas diferenças. Você viu alguma coisa no namoro que falou assim, não, eu vou domar ela. Isso é bom. Teve alguma vez que você falou, não, chá comigo que eu vou domar já. Não, isso aí, rapidinho a gente conserta. Ó. E aí, Jaque, viu alguma coisa que você falou, não. Viu alguma coisa no namoro? Não. Não. Tem gente que não vê. Ele ainda viu, mas racional. Olha que legal. O racional viu e falou o quê? A gente conserta. A emotiva viu alguma coisa? Achava o máximo. Não, achava e acha ainda. Porque deu pra ver hoje de manhã, não deu? A gente é diferente. E esse deixar, ele é gradativo. Então vamos lá, ó. A gente deixa. Somos totalmente diferentes. Totalmente. Mas é tão interessante que é diferentes que se completam. Achei interessante uma das palavras hoje, não me lembro quem foi que falou, dos termos dos órgãos genitais, masculino e feminino. Aí vamos lá para a parte científica. Na parte científica, quando a gente estuda lá como sexólogos, a gente vê o tanto que é lindo a beleza e o propósito de Deus na criação. Porque o externo, o órgão externo do homem, é exatamente o encaixe na mulher. E quando homem e mulher juntos se encaixam fisicamente, dentro do propósito do casamento, o emocional vai se ajustando, um vai completando o outro, o corpo do homem se alinha ao corpo da mulher, o externo dele se encontra com o interno da mulher, e desse encaixe maravilhoso nasce um encontro sagrado chamado vida. A gente só está aqui porque alguém um dia se apaixonou um pelo outro e deu vida. Olha o tanto que o casamento é perfeito, é algo lindo da vida. Não é só biologia, é propósito. E o propósito de Deus era justamente que você e seu cônjuge se encontrassem. E eles continuam o quê? Uma família. Um filho, 2 filhos. O casal tem 2. Multiplicam na terra. Emocionalmente vão se conectando. Sim ou não?
Já teve que ceder? Oh, Oh. muito mais do que... Já teve que domar a dona Leoa? Já. Já? E foi difícil? Bastante. Mas foi gostoso? Demais. Como é que você se sentiu depois que você conseguiu domar ela? Que você foi lá, olhou no espelho e falei, eu dei conta. A gente sente forte, sente Uau. potente, Oh. fica masculino, né? A gente sente que realmente é... Show. Mulher, por isso é que você tem que deixar o seu macho mandar. Tem hora que nem precisa, tem hora que ele tem que achar que tem, não, geralmente. Tem hora que você vai convencer ele de outro jeito. O Cirino fala, é maldade, né? Mas olha aqui, quando ele sente que dominou, como é que ele sente? forte. Forte. Olha que lindo, gente. Mas a gente às vezes não aprendeu isso. Os homens até que às vezes bem nessa área, mas nós mulheres, dessa geração, aprendeu que tem que ser dominada? Se eu aprendi? Aprendeu, mas antes, lá, Como? depois das 6 da manhã, Ah, entendeu? Que conheceu no começo do casamento. ah, Foi fácil? não. Você aprendeu na vida, mas foi fácil? Não, não Bateu foi. de frente muitas vezes? Bati. E ele firme? Muito. Muito. Ele tem essa carinha boa aqui, mas ele é bem forte, tá? Ele é brabo. É brabo? Ele é... Dá mais um passinho. Aí você pensou em desistir? Hã? Não? Vamos mais um passinho? Não, eu vou deixar para trás a minha dureza. Vamos. Eu vou deixar. E parece que a linguagem de amor dele é servir. Quando ele viu que eu estava atropelando o microfone, ele já levantou de vez. Foi aproximando. Quando ela cedia, era bom, não é? E quando você cedia, que você via que ele estava todo satisfeito, feliz, se sentindo a última bolacha do pacote, como é que você sentia? Feliz. É. Eu me sentia feliz. E aí, valeu a pena, né? Valeu. Eu vi ele feliz, eu ficava feliz. Eu via ele feliz, eu ficava feliz. Vem. Olha que coisa interessante. Você está vendo que a gente vai se aproximando? Essa é a dinâmica do casamento. A gente vai deixando, mas a gente não deixa no dia que a gente coloca essa aliança no dedo, não, gente. A gente vai deixando dia após... Repita após mim, dia após dia. Quantas coisas você veio deixando dia após dia pelo seu cônjuge? Então, deixar, ele vem a casa dos pais, a cultura muitas vezes, porque na cultura de hoje, não é? As mulheres não podem submeter ao cônjuge. Na cultura de hoje, muitas vezes, a gente aprende o quê? Não, sua vida, suas regras. Vai ser publicado um livro pela editora Gente Meu em agosto, chama Sua Vida, Suas Regras, mas Suas Consequências. Forte, né? É forte, gente. Mas a gente vai aprendendo porque a gente ama, a gente acredita, vai deixando. E esse deixar é físico, esse deixar é emocional, esse deixar a história dos nossos pais para trás. Aprender que agora a Jaque e o Rafael aqui representado estão construindo uma história, uma família, que o Rafael tem que deixar para trás os costumes da família do papai e da mamãe. A Jaque vai ter que deixar para trás os costumes também das coisas que ela aprendeu do papai e da mamãe. Que agora o mais importante tem que ser a família que eles vão construir. Vai ter que deixar para trás, agora eu vou entrar numa parte muito gostosa de falar, muito dura, mas ela é libertadora, os traumas que o Rafa traz. O Rafa deve ter trauma de infância. Você tem, marido? Você tem homem trauma de infância? Não, tem não. Me poupa. Me poupa. Eu trabalho nessa área tem 25 anos. Às vezes você é duro. E às vezes essa dureza toda, por quê? Porque às vezes seu pai é ditador, você tem que repetir o comportamento. Aí a gente vem para Cristo, fala que vai ser o novo homem, quebra as maldições hereditárias, mas os comportamentos muitas vezes continuam. A Jaque, você, mulher aqui representada, vai ter que deixar para trás também as questões dos seus traumas. Eu carrego muito traumas. Se eu fosse contar para vocês,
eu trabalho na área que eu trabalho porque eu aprendi que pode ressignificar a história. Então, se eu te contar, minha mãe um dia falou para mim, homem não presta. Casei com o Cirino. Ela viu o Cirino bonzinho comigo um dia, não por maldade, mas pela história que ela tem com meu pai. Teve. Ela disse, relaxa, eu vou viver para ver ele te trair. Agora tudo bem, eu sei que é trauma da minha mãe, certo? Mas se eu pego e começo a desconfiar dele 24 horas por dia, policiar o homem 24 horas por dia, por causa de um trauma que eu tenho, eu vou cobrar do meu cônjuge o que está na minha história familiar, por causa dos meus traumas. Ô, Wagner, põe aquela imagem aqui para mim, uma imagem bem forte, tá? Vou mostrar para vocês uma história. Duas mulheres de igreja. Essa primeira imagem que você está vendo é um seio. Não é câncer, tá? Não é câncer. 8 anos desse jeito, coçando o seio, sangrando, vida sexual prejudicada. 8 anos. Uma família, um casal muito lindo, 2 filhos. Fui tratar ela. Ela foi para o hospital do câncer. E levaram ela para um punhado de hospital, por quê? Não, isso aqui deve ser uma infecção. Detalhe, só dava de um lado. Não me lembro se direito ou esquerdo. Ela coçava o seio. Eu me lembro que no atendimento, eu olhei dentro dos olhos dela e falei assim, como que é o seu casamento? Ela falou, uma bênção, só não consigo cuidar mais do meu marido como eu gostaria. Como é que foi a sua história no passado? Resumindo, falei, você teve abuso sexual? Ela disparou no choro. Tive. Que idade você tinha? 14 anos. Agora você vai assustar. Estou no ambiente seguro. Falei, onde foi? Numa igreja bem tradicional, bem legalista, onde tudo é pecado. O pai era diácono, ficava lá, ficava na limpeza. Pegou então, o tempo todinho, ela foi na igreja, cantava, nananã. De repente, o que aconteceu? Um dos líderes pegou ela e falou, vem cá um pouquinho. Deixa eu te levar num canto ali, para você dar uma limpada no escritório que tem lá atrás. No escritório ele abusou ela sexualmente. E no abuso, ele ficou sempre tocando no seio que desenvolveu esse problema. Tanto mordendo, acariciando, e ela gritava, não faz isso, você é um homem de Deus, e mandou ela calar a boca, enfim. Ela tinha um relacionamento muito bom com o pai dela. Ela saiu chorando, 3 dias depois, ela chamou o pai e contou para o pai. O pai, pastor Mark, foi conversar com o líder. Eles falaram assim, olha, pega esse homem à toa, que não vale nada, esse pobre de marré, joga na rua com a filha, porque aqui eu não quero mais eles. O pai desviou, virou alcoólatra, se matou de desgosto. Ela não desviou. Ela continuou firme na igreja, não naquela. Foi para outra igreja, mas a mãe é cristã até hoje. Mas esse trauma aqui, ela não deixa os filhos sair de casa. Ela não consegue se entregar ao esposo. Ela tem medo do esposo um dia se decepcionar e desviar. Aí sabe qual que é o problema maior ainda? Ela virou codependente do esposo de fazer tudo que ele quer. Uma mera escrava. Com medo de que ele se desvie e ela perca. Graças a Deus, cuidamos dela. Hoje está restauradinho. É formada pelo Instituto e hoje cuida de gente. Glória a São Paulo. Essa outra aqui, ó. Uma menina que quando eu peguei ela... Esse aqui é um braço de uma menina de 21 anos. Todo cortado. Eu já atendi muito dentro de clínica psiquiátrica. Por isso que o Instituto vai construir uma clínica psiquiátrica com X% de oferta para quem não tem condição financeira de se tratar. Essa menina, eu peguei ela endemoniada, tá, gente? De fato. Se cortando inteira. Peraí, mas o diabo entrou numa brecha. Buscando a história. Pode tirar, Wagner, a cena. Buscando a história. 21 anos, toda cortada. Acompanhamento psiquiátrico junto. Eu acompanhando ela. Ela desenvolveu transtorno de personalidade borderline por causa dos traumas. Papai e mamãe eram crentes, não se guardaram, deram uma pegadinha lá, não eram namorados fixos também, eram jovens da igreja. A mamãe engravidou e os pais fizeram casar na marra com 15 anos porque ela engravidou. Certo? A mãe dessa menina.
E a mãe não tinha compromisso, começou a descobrir que ela tinha um caso com um cara. Aí o cara pôs essa mãe dentro. Aí a filha nasceu, a filha tinha 5 anos. Deixa eu correr para contar essa história. 5 anos. Colocaram a mãe dentro do carro. Não se sabe se a mãe suicidou se jogando do carro ou se o amante abriu a porta e jogou ela. Mas aí, para ficar melhor, a mãe vagabunda suicidou. Aí a avó, presidente do ciclo de oração, gente, falava assim: tá vendo? Seu pai e sua mãe não prestou. Sua mãe ainda fez as merda aí, não quis você não, morreu. Agora fica eu, vó, nessa idade, tendo que cuidar de você. Fica aí que eu vou para a igreja. A senhora foi para a igreja. O vizinho viu que ela tinha comido falta de pão, comida. O que o vizinho fazia? Levava pão francês para ela. Para pagar o pão francês inconscientemente, ela deu o corpo. O vizinho começou a abusar. Os vizinhos começaram a abusar. O pai desviado, o pai voltou para a igreja. Tempos depois o próprio líder volta a dizer, igrejas bem legalistas, tá, gente? Fez a mesma coisa com ela. Quando nós pegamos essa menina, foi um processo até mudar. Hoje, casada, mãe de uma criança, mas que o marido sabe de tudo, porque não é fácil estar com ela. Porque vez após outra, ela pensa em trair, já até traiu. Por quê? Porque a história é pesada demais. Se a mãe não a amou, a ponto de tirar a própria vida, quem vai me amar? Você tem trauma? Vamos lá, deixa eu contar mais um pouco, para depois já ir para uma parte bem especial. Vou fechar aqui agora que eu quero fazer um negócio bem gostoso com vocês. Presta atenção aqui. No evento da Family, pastor, de casais, que o Rafael pediu, quero aquela mensagem, uma parte dela. Rafaela e Fábio, quer dizer. Tem mania de trocar, tá, gente? Meu TDAH com hiperfoco hiperativo é meio agitado. Aí o Cirino faz assim pra mim. Tá vendo, gente? Ele me encontrou. Ele faz... Tá correndo. Então volta. Terminou a conferência, chegou um casal, Jaque e Rafael, perto de mim. O homem chorando falou assim: nossa, esse negócio que você fez aqui hoje mexeu comigo forte. Eu morro de ciúme da minha esposa. Xinga minha esposa de vagabunda. Fala que você está me traindo. Vigio ela 24 horas por dia, eu tenho paranoia. Eu falo que eu vou para a rua, de nada eu volto para casa, abro a porta. E ela está lá comportada, eu falo, cadê? Está no guarda-roupa? E ela sofre com esse relacionamento. Gente, que loucura. Ele falou, eu nunca contei um negócio que eu vou contar aqui para ninguém. Mas hoje, nesse encontro de casal, lá na nossa igreja na Fêmea, com essa mensagem, abriu minha mente. Eu falei, o que foi? Eu tinha 12 anos. Cheguei em casa, peguei minha mãe na cama com outro homem. Quando eu abri a porta e eu vi minha mãe na cama com outro homem, eu fiquei... E ela fez assim pra mim, e minha mãe continuou fazendo sexo com outro homem. Quando terminou, o cara foi embora, que eu nem sei quem é mais. Ela se vestiu e falou, meu filho, seu pai é difícil, seu pai não presta. Eu não fiz isso porque eu quis. Olha, meu filho, pelo amor de Deus, não conta para sua mãe, para o seu pai, porque se você contar para o seu pai, ele vai me matar. E se o seu pai me matar, você é o culpado. Sabe o que a mãe fez? Jura, juradinho, que vamos levar para a cova? Ele jurou. Ele disse que tinha vontade de contar para o pai. Mas se ele contasse, a mãe ia ser assassinada. E se a mãe morresse, quem era o culpado? Ele. O que ele fez? Onde que foi que ele descontou, gente? Onde foi? Na esposa. Por que ele tinha um ciúme paranoico da esposa? Porque ele acreditava que a santa mãe fez aquilo. Então a esposa, que também é gênero feminino, vai fazer a mesma coisa. Seu pai é seu pai. Sua mãe é sua mãe. Não significa que eles vão ter tanta repercussão na sua história. O que seu pai errou, você não pode cobrar do seu cônjuge. E a gente traz essa bagagem com os traumas. Vou só resumir. Se você pudesse falar, Rafael, uma palavra ou frase, Rafael e Jaque, um trauma da infância, que você trouxe inconsciente para o casamento.
Quer falar primeiro? A minha mãe falava que eu não podia depender de homem. Eu também ouvi da minha mãe. Minha mãe falava, não dependa Não de dependa de homem. trabalho e faça tudo. Uhum. E é tão engraçado que o Cirino quer me dar as coisas, eu quero pagar. Mas aí mudou, graças a Deus. Agora eu entendi que pode, aí eu deixo ele pagar. Eu ainda falei assim, eu queria comprar, mas se eu comprar, vou ter que falar para os outros que foi eu que comprei. Então, se você me dá um carro, outra coisa, uns brinquedinhos assim, né, uma bolsa, eu falo para as mulheres, meu marido que me deu, a glória fica para você. Diga, repita após mim, nós podemos ressignificar nossos traumas. Rafael. Eu não valorizava a Jaque porque minha mãe morreu de suicídio, eu me sentia abandonado. Nossa! Vocês ouviram isso? A sua mãe tirou a vida. Uhum. Você tinha quantos anos? Não, 3 anos, 2 anos e pouco. Vem, Jaque. Não era só a esposa que você queria, né? Era uma mãe. Mais um pouquinho. Engraçado, os nossos traumas também podem nos conectar. Não é só nos afastar. Vamos lá. Quais traumas você carrega? Aí junta traumas diversos. Abuso, rejeição. Traumas diversos, traumas. E aí a gente deixa, pai e mãe, geograficamente, essa ilustração de estar num lugar físico, geográfico, no canto e mexendo com a cadeira, isso é o deixar geográfico, que automaticamente também vai conectando com o deixar emocional. O geográfico é até fácil, a gente está até doido para deixar. Agora, esse deixar aqui não é fácil, não, é emocional. Chega mais para frente um pouquinho. Agora, sem se tocarem, só olhem por alguns minutos dentro dos olhos um do outro. Deixar emocional tem que tocar a alma. Tem uma música de romance assim, bem legal, pra gente ver se dá um clima. O tempo não pode apagar nós. Você está fazendo parte da trilha sonora do filme deles, vamos? 1, 2, 3, o coro de novo. Quem vai dar a mão primeiro? Quem vai dar a mão primeiro? Eles deixaram. Agora eles estão unindo. Agora eu quero que vocês se levantem. Mãos dadas significa que eu estou me unindo. Agora abrace. Significa que eu tenho uma aliança. É bom, não é? É gostoso, né? Hã? Abraça ela assim todinha, olha que fofo. Uma mãe que desistiu da vida quando ele tinha 3 anos. Ele queria uma mãe. Mas a Jaque não queria ser mãe. Ela queria ser esposa. E ela trabalha tanto para provar o que a mãe disse, inconsciente. Por isso que ela falou, eu tenho casa, eu pego a minha mochila e eu volto para lá. Porque ela sabe que ela tem casa, que ela tem peito, que ela tem macho, né, Jaque? Olha aí, pensa o sorriso, viu, irmão? Pensa. Ela sabe que ela tem onde dizer, esse aqui cuida de mim. Pode ser aos trancos e barrancos, mas ele cuida. Não mexe comigo não, que eu tenho quem quiser. Isso é unir.
Mas às vezes isso aqui não é suficiente, você duvida? Pode continuar o livro. Às vezes isso aqui não é suficiente. Por isso que a Bíblia fala, ó, deixar, unir, e serão os dois uma só. Mesmo na relação sexual, tem como ser uma só carne, gente? Não. Não. Não tem como. Se fosse assim, misericórdia. O povo não tem compromisso com Deus. Nossa, nem vamos entrar nesse detalhe. Como é que a gente é uma só carne? Aí entra a restauração da graça, né? Com o cordão de 3 dobras. Como é que a gente é uma só carne? Quando a gente entende que alguém morreu na cruz do Calvário para me ensinar a ser totalmente diferente. Esse alguém que pega a gente, sacerdote da casa, por gentileza, e faz isso aqui no casal, ó. Ó. Olha o que Deus faz no casal. Uma aliança invisível. A fita aqui representa o fio de escarlate. Ai, meu Deus, lembrei de Raabe. Raabe, uma prostituta. Uma história improvável. Uma história que não tinha nada para dar certo. Sim ou não? Meu Deus. A graça alcançou Raabe. Ela se casa com um príncipe de Judá. Salmão, não sei não, esse negócio de teologia é mais pastor Marco. Depois ele explica certinho aqui, por favor. Ajuda, outro dia. E aí vem, eu anotei aqui os nomes certinho, depois, olha aqui, gente. Ela se casa com esse príncipe de Judá, Salmão. Dessa união nasceu Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, que gerou Davi, e Davi que veio Jesus. A improvável, agora eu vou colocar os improváveis entram na genealogia, esse nome aí, daqueles salvos pela graça, abençoados por Cristo, ressignificados a nossa história, galeria da fé do século 21, mudando histórias, mas só quando a gente faz isso. Aí aqui é Deus que fala. Vou simbolizar o Espírito Santo, vem pra cá. Não, agora vem pra cá. Agora vem pra lá. Só que aí, gente, alguma mulher tem uma faixa de roupa pra mim? Alguma mulher tem uma faixa de roupa? Essa você vai usar. Peraí, daí, Rafa, as 2 faixinhas pretas aí, rapidinho. Essas aí eu da cadeira. Eu vou fazer algo aqui pra gente fechar, tá? Olha aqui. Quando a gente se torna uma só, tudo flui. Porque a gente depende de Jesus. Eu amarrei os 2 aqui em cima. Deixa eu amarrar os 2 aqui agora. Pai, vamos embora fazer arte? Qualquer coisa tá tudo junto e misturado, não é? Tá uma só aqui? Tá um só? Tá difícil, não tá? Imagina isso aqui com realmente a graça de Deus de dizer: Jaque, é assim que nós vamos fazer. Rafael, o que você acha de fazermos isso? Juntos, num só propósito. O que Deus tem para nossa história. Aí eu vou falar assim: ô Rafael, ó, direita, esquerda. Aqui, esquerda. Conduz a Jaque. Mas você vai conduzir ela sem falar nada para ela? Fala para ela: Jaque. Para cá, isso. Agora segura. Jaque. Conduz ele para trás, porque está na hora da gente repensar. Por que a gente aceita muita coisa? Por que a gente permite muita coisa? Eu e o Cirinho tivemos que repensar por que a gente dava sim para todo mundo. Eu e o Cirinho tivemos que repensar as amizades que iam caminhar conosco. Ele tinha um jeito de pensar, porque a pessoa bate na cara dele, ele vira outro lado, a pessoa bate na minha, eu falo, porque eu aprendi com a minha mãe, bateu, levou. Se você apanhar na rua, apanha em casa. E ele aprendeu o quê? Meu filho, nós é crente, dá bleia. Aí ele aprendeu mais bonitinho que eu. Tem dia que eu fico com raiva, tem dia que a pessoa faz o mal com ele. Eu vou fazer uma vez, quando nós casamos, eu fui cobrado um cara, você lembra, meu bem? Eu falei: eu sou mulher do Cirinho, vem cá cobrar. Você não mexe com meu marido não, porque eu já bati que mexer com meu irmão. O Cirinho falou: você é doida?
Você já viveu isso? Eu falava, amor, você é muito bonzinho. Mas ele me ensinou a ser melhor. Hoje ele fala, não. Lá na empresa agora a gente tem os gestores, que ele liga para os gestores da empresa e fala, vocês seguram a dona onça. Mas aí quando é aqui, ó, um cordão de 3 dobras, que a gente já deixou, uniu e somos uma só carne. Vamos ouvir um ao outro. Jaque, você vai ter que dar 4 passos para trás com ele. Mas se você der sozinho, você vai derrubar ele. Então agora vocês dois conversam e conta em quantos segundos que faz? 1, 2, 3. Vai. Vai. 1, 2, 3. Segura, Rafa, segura. Segura o tranco. Isso. Alguém pode, por gentileza, desatá-los? Se bem que eu acho que eles vão querer permanecer amarrados. Tá bom, não tá, gente? Fala a verdade, não é? Então pode deixar amarrado? Pode? Então tá bom. Então fica aí. Gente. Gente, olha pra mim, olha aqui. E aí? O que você carrega? O que você está precisando deixar? Ah, mas a minha família... sua família pode ter sido a mais lascada da face da terra. Deus pega a família improvável. Nossa, ele sendo cordão de 3 dobras, que nos ensina a ser uma só carne, um só propósito. Tudo ajusta, gente. Não ajusta? Por que a gente às vezes não consegue ajustar? Porque a gente não está disposto. Foi tão de Deus, eu falei para o Fernando, eu ia chamar a Jaque e o Rafael. Nossa, mas como é que Deus é lindo. Tão bom, né? Não é, amiga? O que você está carregando? Meu time vai colocar uma canção. Tem uma venda na sua cadeira, uma tira preta. Tem uma tira preta na sua cadeira aí? Pode. Tem uma tira preta na sua cadeira, você vai vendar os seus olhos. Mas antes disso, só um pouquinho. Uma vez eu peguei um casal para cuidar, a mulher tinha traído o marido 5 vezes. Detalhe, na 5ª vez o marido pegou ela na cama, com outro cara. Aliás, com 2, tá? Esqueci, era 2. O marido era policial, só não matou ela e os 2, porque estava sem arma. Tadinha, ela estava tentando se firmar com Deus. Ele já era bem firme. Eu fui cuidar deles. Tem casos e casos, né? Difícil uma situação dessa, permanecer casado. Tem casos e casos, não vou entrar nesse detalhe. Mas conversando com ela, a mãe era missionária e vivia viajando pregando. Tinha um filho especial, com síndrome de Down, e tinha ela. A mãe trouxe um irmão da mãe, com 18 anos, para morar na casa, estudar e olhar a sobrinha e o sobrinho especial enquanto ela viajava, cumprindo a missão de cantar pelo mundo. Ficava 30 dias fora de casa. E o tio dessa menina, irmão da mãe, começou a abusar dela sexualmente, mas na cabeça dela não era abuso. Rebentava a pipoca, comia e tocava nela. Pegava pirulito, chupava e fazia as mesmas coisas com ela. Ela só veio entender que isso era abuso lá na frente. A mãe... Gente, eu tenho as minhas ressalvas de que uma mãe não perceba, tá, gente? Eu acredito que se faça vista grossa ou pior, segue aquele que não quer ver. E ela casa e ela fazia a mesma coisa. De onde veio o trauma? Trazer 2 homens para dentro da casa era costume dela? No inconsciente? Era, gente, criança. Tá vendo como os traumas afetam? Então a minha pergunta é: quais são os traumas que você tem trazido para o seu casamento? Quais são as lembranças da infância? Tem homem que o pai levou ele para ter a primeira noite de sexo no bordel. Ele não sabe beijar a esposa, porque mulher para ele de fato é um objeto. Você deixou tudo mesmo? Deixou tudo que você aprendeu, todo o contexto, deixou o emocional, deixou os traumas. Vocês estão unidos, sim ou não? Pegue na mão do seu cônjuge. Não está aí do seu lado?
Sacode aí. Estão unidos aqui? Vocês não estão unidos? Mas será que a gente ainda que a gente está sendo uma só carne? Um só propósito? Será que você já lavou a alma e contou para ele os seus medos? Os seus traumas? Será que a gente está replicando muita coisa? Será que a sua esposa também não foi abusada? Será que esse homem que está aqui hoje, que é viciado em pornografia, não foi abusado ou induzido à pornografia e acha que para ser viril tem que ver isso e não tem que ver? A gente carrega tudo e joga dentro do casamento. E agora eu quero que você faça uma lembrança na sua história para a gente ir para o fim.